eu acho que o lugar do serviço social nessa humanização, né, é quase que vital, né, o coração da humanização. Eu lembro lá no HMU, no caos que era, quando a gente queria de fato entender sobre a pessoa, não só sobre doença ou doente, a gente ia na amnese do serviço social, e na amnese do serviço social, então, fazia com que a gente entendesse melhor sobre aquela pessoa, e no cenário de guerra, a gente conquistava muitas vitórias, né, Ale? Que eram vitórias com o cliente, com o paciente, vitórias pessoal, e vitória com equipe, porque nada mais significativo do que você perceber que o que você faz é motivador de afetações positivas, né? Afetação que transforma, né? E é muito, muito incrível isso dentro do cenário de guerra, né? Num lugar onde é pronto-socorro público, onde não tem leito, onde não tem medicação, onde não tem mão de obra, né, onde todo mundo está chateado com o salário, né, onde a gente trabalha sem dormir, sem comer, né, e que a gente tem os nossos senões no pós disso, e ainda assim, né, a gente ter essa grandeza, e a gente se mantém muito nesses lugares por tantos anos, justamente por essa força, né? Eu acho que isso é muito bacana a gente começar assim, e eu sou essa pessoa, tá? Não sei se é desde quando eu sou, né? Mas quando eu inauguro a vida, eu já entro numa casa em que tinha 3 filhos, né? Um pai e uma mãe, tá certo? Eu sou a quarta desse novo momento dos meus pais, né? Porque minha mãe, que tinha os 3 filhos, traz os filhos dela, quer essa nova família, e eu venho, então, nesse bololô aí. Então, desde sempre na minha vida, eu aprendi que só faz sentido quando a gente tem relacionais. E esse relacional de uma semana, ele é muito querido, ele é festivo, ele é comemorativo, ele é essa paixão, né? Uau, tá? Mas o que sustenta é constância, inclusive na paixão, né? Que é o que eu estava falando, ninguém vai viver de paixão. Quem vive de paixão certamente adoece, né? Porque a paixão ela é neurose ou psicose, né? Ela vai trabalhar com o ilusório, né? E o ilusório não se mantém, né? A gente pode sim ter magia, ter encantamento e ter então contentamento dentro desses prazeres. Da ilusão jamais. E para uma mulher de mais de 40 anos, isso é super verdadeiro, isso é super válido. Cada segundo disso aqui, vocês sabem na prática, não preciso eu, doutora Tati, ou eu, a Tatiana, vir aqui falar para vocês que, de fato, né, são múltiplos papéis, essa dominância patriarcal, a forma como a gente tem que levar a vida, então, através da nossa força profissional, né, então, o nosso empenho profissional roubando muito da gente, né, a gente até tem usufrutos das nossas outros papéis, mas o grande mantenedor do nosso tempo é a nossa profissional, né? E a gente tentando equilibrar esses pratinhos aí no bem viver, na intenção da longevidade saudável, na intenção de se ver apreciável, porque a gente percebe que esse pertencimento, para além do que o outro vê, é muito rico para a gente mesmo, né? Então, isso é bem bacana também, sabe? Eu queria abrir hoje essa live falando um pouco até das minhas vulnerabilidades, porque só faz sentido se a gente se conecta, né? Então, é muito bom que a gente não se coloque em pedestal, e isso também eu acho que a profissão, de novo, me deu, a minha casa inicialmente, depois a profissão, né? Porque eu escolhi a geriatria é uma área médica que a equipe multi tem nome de tão forte que é, né? Então, a gerontologia, né, tão forte, é tão quanto a geriatria, que eu sempre entendi que não tem hierarquia, e sim essa gestão horizontal, né, dentro de saúde, né? E eu, então, acho muito importante eu trazer aqui vulnerabilidades. Hoje, por exemplo, eu falei, eu vou falar, porque eu fui fazer uma reunião hoje com o meu time, e eu acabei a reunião, as meninas, reservado, elas me chamaram para falar, pô, o que aconteceu? Você está desanimada? Você está baixo astral? E o que houve? Eu falei, não, estou não.
O problema é que eu fiz uma coisa que, como eu estou fervendo em projetos, né? Então, vários projetos, projetos em que eu tenho tranquilidade de lidar, né? Projetos novos, e toda vez que a gente vai para o novo é desafiador, vocês sabem disso, né? Então, muitas demandas de projetos novos, né? Principalmente nos techniques tecnológicos, né? Que a VEA tem dificuldade. Onde que eu descarrego a minha dor, né? Invariavelmente eu descarrego a minha dor. Acho que vou pegar o fone. Deixa eu fechar aqui a sacada aqui. Espera um pouquinho. Invariavelmente eu descarrego os meus destemperos no treino. Então, hoje, eu acabei indo para um treino de inferior, que eu nem poderia ir, porque eu já estava me sentindo muito cansada, com dor, né? Estava com dor muscular, daquela dor de treino, né? Que eu fiz na segunda-feira, na terça. Eu fiz na terça-feira um treino muito pesado, eu fiz 2 vezes treino na terça, então já estava ali já. E hoje de manhã eu fiz isso de novo. Então, o que acontece? Me exauriu, né? E olha que importante, então, a jornada, né? Que importante, então, o segmento, né? Porque muitas mulheres entendem que o excesso dá certo, né? Mas o excesso, ele leva dano, né? O excesso fere, tá? Então, aqui, mesmo dentro de fisiologia do exercício, entendendo que, poxa, eu quebrei tanta fibra muscular, eu ultrapassei ali o meu limite, isso tem uma resposta, né, de ajuste pós-treino, mas para o ajuste pós-treino eu precisava estar descansando e não num dia de trabalho como o dia de hoje, né? Então, como é importante a gente se aperceber dentro dos processos, né? Porque não é só de um, não é só de vocês, são de todas nós, né? E mesmo dentro de conhecimento técnico, quantas de nós falhe, né? Tem um grupo de médicas, são médicas pretas, Afromed Fitness. Esse grupo foi fundado por, estava eu, mais 3 colegas médicas pretas, que foi fazer uma corrida de rua. E a gente resolveu, então, trazer as outras. E no começo o grupo foi incrível, paixão. Incrível, todo mundo postando e tal. De repente, e ali, gente, todo mundo médico, que teoricamente todo mundo deveria ter consciência de saúde, mas balbal, tá? O grupo morreu. Então, a importância da gente realmente condicionar comportamento que vira hábito, né? A importância da gente estar em comunidade, da gente formar ecossistema, da gente se enxergar no outro. Isso é tão bonito e é tão verdadeiro, é só olhar para as várias etapas da vida, e por isso que eu fiz questão de começar aqui, dentro do cenário de guerra, quem salvava a gente era certamente coletivo, né? Então, esse olhar que quando uma está caindo, a outra está ali segurando, né? E até na queda, ter braço faz toda a diferença, né? Ela é abrandada. Então, eu queria falar de uma queda tão comum, né? As recaídas. As recaídas, elas são importantes porque as recaídas, elas são o quê? Elas são um revisitar de algo da gente. A gente tem que parar de se condenar nas recaídas e começar a olhar para a recaída com esse carinho. No livro Decifrando a Ansiedade, o estudioso, não vou lembrar agora o nome do autor, tá? Mas o cara formidável, foi muito bem, foi muito feliz na escrita, ele traz exatamente essa verdade, tá? A gente parar de condenar, né, o gatilho, tá? Que gera o comportamento. Então, eu vou começar a acolher tudo aquilo, né? Entender, e mais do que isso, entender a recompensa atual. Porque muitas vezes aquilo foi recompensa lá atrás, hoje nem é tanto mais. Mas como virou hábito, né? No caso da ansiedade, virou vício, que a ansiedade é um vício, e é muito bacana como ele desmistifica isso, tá? Como ele justifica isso de uma forma bem pedagógica, que não fica nenhum tipo de viés de confusão, tá? Não é um achismo, é um cara que debruçou a vida sobre o tema, né?
E aí ele traz essa forma, então, de você decifrar, de você ajustar esses lampejos de ansiedade, justamente olhando com acolhida. Né? Então, dessa vez, o olhar. Então, a recaída, ela é isso. Né? E aí, quando a gente fala de efeito sanfona, nem sempre é uma recaída de comportamento. Muitas vezes, somente para mulher de mais de 40 anos, é uma recaída metabólica. Então, a gente passa 7 dias dentro de uma lua de mel aqui, de um enlace perfeito, de algo muito gostoso, de grupos, de potências, que é muito delicioso, mas tão logo a gente volta para o lar do oscilar, tão logo a gente volta para os enfrentamentos, a gente volta a ter o mesmo cenário. Mais do que isso, né? Se a gente não ajustar a composição corporal, se a gente, Decifrando ser maravilhoso, isso mesmo. Muito bom o livro, tá? O livro eu sugiro fortemente. É um livro que deve ser lido ali, sabe, deliciando ele, né? Então você vai saboreando, né? Porque primeiro que ele vai trazer para a gente coisas da gente, né? Isso dói. E depois ele alterna com soluções, então ali ele traz justificativas práticas que eu, inclusive, incluí dentro da jornada, tá? Porque eu sou uma leitora, eu gosto muito, né, de assuntos diversos, então, na jornada eu trouxe todas essas cartas abertas, né, de coisas que a gente não vê, mas que comanda a vida da gente, né? E quando a gente tem mais de 40 anos, né, também, outra estudiosa, que é a Lisa Moscovitz, lá do Cérebro e a Menopausa, é exatamente aquilo, né? Então, tem aquele comando que a gente quer e que a gente acha que tem, e tem uma gestão interna acontecendo com sem, apesar da gente querer. Né? Então, por isso, as 8 semanas é tão importante. Então, o efeito sanfona, na mulher de menos de 30 anos, ele se dá muito por conta da questão de ingesta, né? Então, ali, superávit calórico, que aos poucos vai acontecendo, porque é muito comum quando a gente emagrece, a gente comemora aquilo, né, celebrando na mesa, ou celebrando, se presenteando com o alimento, porque o alimento ele é festivo, né? E deve ser visto assim, obviamente. Né? O que a gente tem que fazer é entender em que momento dá, a quantidade que dá, né, e trabalhar para ser livre e liberta, né, poder comer daquele alimento cada vez mais, uma vez que você tem equilíbrio de composição corporal. Então, para mim, é muito importante a jornada, né? Então, quando a gente desenhou a jornada, para mim era o desenho inicial, quando eu penso num produto em que eu alcanço o mundo, né, de mulheres, eu penso num produto em que eu tenho esse caminho de intimidade, tá? E não apenas uma semana. Tá bom? Então, isso acho que é primeiro mandamento aqui. Na mulher de menos de 37 anos, ali, a mulher que ainda tem um ovário pertinente, o superávit calórico é certamente um dos maiores motivos do efeito sanfona. Né? É óbvio que a questão da composição corporal conta, mas como ela tem muitos hormônios regulatórios, ela acaba conseguindo. Tanto é que é só vocês lembrarem, né, que fazia uma dieta da sopa, outra da lua, outra, né, fazia uma restriçãozinha e rapidamente a balança parecia mexer. E depois de um tempo, nada. Você pode fazer o que quiser e é impressionante. E tem gente que até engorda, tá? Eu escuto relatos todos os dias. E aí, quando a gente vai ver o GTT, a curva glicoinsulínica, ali mata a charada. A pessoa passa o dia inteiro com insulina alta, mesmo sem comer. Né? Porque ela tem a resistência insulínica, né? O corpo não consegue captar a insulina, e a insulina vai aumentando cada vez mais para a glicose entrar. Aquele excesso de insulina vai ser armazenado na forma de gordura, porque a insulina, por si só, no excesso, ela é deletéria para o corpo. Tá? Então, são duas mulheres diferentes, né? Lógico que a gente tem que fazer um parênteses aqui para a mulher de dominância estrogênica. Vocês estão falando com uma médica aqui dentro a nossa praia, a praia que a gente está frequentando agora, tá? Eu estou sendo a guia turística da praia, tá? Dessa seara hormonal. Né? Então, por isso é que eu estou aqui puxando sardinha para esse lado. Eu poderia, por exemplo, ir para a seara do intestino, eu poderia, por exemplo, ir para a seara da alimentação, né?
que eu vou trazer dentro dessas 8 semanas essas queridas especialistas, né? Então, eu, apesar de ter nutrologia, eu vou trazer a Cris Mesquita, porque a Cris Mesquita vai dar um olhar muito interessante para vocês, né? É uma médica oncologista que está aí transitando, né? Então, olhando para prevenção e vida. E qual órgão que fala de prevenção e vida? O intestino, né? Então, ela fez essa interface ali, fez a pós também em saúde da mulher, então é muito apropriada para falar com a gente sobre esse assunto e nos fortalecer de bases práticas também. Ok, então eu que acordo X hora, vou dormir tal, como é que eu faço? Né? Então, a depender da querida que tem as escalas muito caóticas, como é que eu faço para ter essa gestão disso tudo? Então, é muito bem-vindo, né? Ter um educador físico do nível do Cadu também faz toda a diferença quando a gente descobre o bonito da equipe multi. Né? Porque quando você é da área da saúde, você até tem uma noção, a não ser que você seja muito sem noção mesmo, egocêntrico e coitado, porque o sem noção, egocêntrico e coitado, ele vai ser ceifado nos primeiros momentos de dor, né? Porque ninguém sobrevive sozinho dentro de serviço de saúde. A gente dentro de serviço de saúde, a gente sabe muito bem da qualificação de cada especialista, do quanto é importante né, a conversa, ter por perto cada especialista. No caso do Cadu, o Cadu é um homem muito completo, porque ele é um educador físico que inicia lá com os body pump, body jump, e depois ele vai para os esportes de endurance, então bike, corrida, até que ele foi selecionado pelo Paulo Musi, na época, a ser um dos grandes porta-vozes do Paulo Musi, num projeto que chamava Musi Army. O Paulo Musi pegou os melhores de São Paulo, colocou em sala de aula e capacitou esses melhores. Ia ser fundado uma mega estrutura física em que o educador físico era o grande pilar da saúde. Mas entrou pandemia. E aí todo esse pessoal do Musi Army acabou ficando ali à deriva. É lógico que todos eles são educadores muito diferenciados, né? E o Cadu é um deles. Então, quando vocês começarem a perceber a ciência, né, o quão bacana, o que tem lá por trás do treino, tá? Modifica tudo, gente. É inacreditável o quanto o resultado vem quando a gente sabe trabalhar a frequência cardíaca, quando a gente sabe trabalhar tempo, quando a gente sabe trabalhar a amplitude, quando a gente sabe trabalhar peso. O peso é o último, tá? Então, é muito legal a gente navegar dentro desse horizonte. O Cadu vai trazer coisas práticas também, para iniciantes e para super avançadas, né? Então, as que querem um verão diferente em relação a esse condicionamento da musculatura, as que querem o emagrecimento, mas honrando massa muscular, porque entende que nessa caminhada dos 40 anos não tem o que fazer, a gente necessita brigar pela massa muscular e óssea, né? Vai ser muito oportuno, então. A gente vai ter a Eli, né, que é uma nutricionista, uma mulher 40 a mais, vida real, e é uma nutricionista do CrossFit, então ela tem esse apelo da nutrição esportiva, extremamente prática e simples, então é muito bacana ter interface com uma mulher dessas, porque desmistifica aquelas frescuraiadas de nutrição que nem todo mundo pode compor. Tá? E fica muito mais fácil, entra nas nossas gestões, e a gente também começa a entender onde é que a gente está pisando em falso. E eu vou trazer também a Renata, ela é PhD, pós-doc, tá? É uma fisioterapeuta muito, muito querida, que transitou de carreira, ela era renomada na fisiorrespiratória, Renata Teodoro, mas ela transitou de carreira após uma grande dor. Eu vou deixar ela falar para vocês, porque daí ela traz a vulnerabilidade e ela vai falar para vocês o que foi transitar de carreira, trabalhando então com pele, trabalhando com a estética, né, dentro da fisioterapia, o quanto isso rendeu para ela, não só de dádivas amoedadas, mas de vida. Tá? Então, esse movimento que se faz para a vida, né, toda vez que a gente conecta a vida, a gente vai ganhando, isso é fato. E por isso que o grupo, a jornada, fica tão potente. Né? Eu acho que essa é a apresentação aí do que a gente espera, e eu tenho a proposta do desenho da jornada, ela é quinzenal,
né? Então, apesar de ser uma jornada de 8 semanas, as aferições quinzenais para a gente recalcular rota, né? Então, opa, cadê as aferições, né? Então, as pregas, as fotos, então, fazer algo bem tangível, porque a gente é adulta, né? E aí trabalhando, claro, obviamente, né, as dificuldades de cada uma ali, por isso que é um grupo muito pequeno, né? A jornada é no máximo 25 pessoas, tá bom? E a gente quer que sejam pessoas engajadas e cada um dentro da sua missão, ser olhada com esse carinho aqui e com o meu comprometimento. Na mulher, após 37 anos, então o efeito sanfona se dá muito pela ingerência hormonal que acontece pela derrocada metabólica. Isso em português, né, trocando em miúdos, significa que quando o ovário vai falindo e vai morrendo, isso não tem a ver com menstruação, tá? Menstruação, nós estamos falando de útero, né? O ovário, eu estou falando o apropriar dele de liberar estradiol e progesterona e testosterona em impulso durante o ciclo, que seria teoricamente o mês, tá? Então, se a gente olhar de pertinho, essa curva é caótica, né? Existe esse estudo, depois eu vou mostrar para vocês, vou mandar lá no WhatsApp do grupo o gráfico, para vocês verem, parece até um desenho de criança, mas na verdade não é. Na verdade é dosagem, né, semanal de mulheres por 5 anos, então mostrando ali o que acontece, né? É como se elas estivessem o tempo todo caótico, o que acontece dentro da gente, até o fim. Então vamos pedir pelo fim? Não. No final da história, mesmo que seja um segundo de ovário, é muito bem-vindo. Por quê? Porque o ovário facilita o ganho da massa muscular, o ovário facilita a melhora da musculatura, o ovário facilita o emagrecimento, os cognitivos como um todo, o desempenho metabólico, evita o sistema autoimune de ligar. Por isso que quando a gente começa a passar ali, né, da curva desse novo portal, a gente começa com as intolerâncias. Mas antes comia de tudo, agora não pode comer mais nada. Começa com as alergias, começa com uns espirros, começa com gosto esquisito, um cheiro diferente, começa com hora leucorreia, hora com um corrimento branco esquisito, hora seca. Tá? Então, o quanto o ovário interfere na gestão imunológica, inflamatória e metabólica. Tá? Então, quando a gente fala metabólica, é esse carro aí dentro de você, né? Ele está correndo. Eu lembro daqueles Fiat Turbo, né? Lembro da nossa época isso aí. A gente agora está correndo aqui, qual é o nosso turbo, né? A gente está a 880, tá? E esse 880, o ovário é um determinante, né? Fora o estradiol, ele é também o responsável por aquela empresa terceirizada de limpeza, né? Do colesterol, né? Então, por que a gente começa a ter doença cardiovascular? E a gente fala de doença cardiovascular, a pessoa já vai pensar em infarto e AVC, mas tem as doenças silenciosas, né? Que é aquela história da alteração cognitiva leve, eu estou perdendo, eu não sou a mesma coisa. Então, já não tenho o mesmo foco, já não tenho mais a capacidade de reter o que eu li, já não tenho mais a mesma desenvoltura sobre os temas, já não tenho mais a mesma expressão, já não tenho mais o mesmo repertório, eu que li tanta coisa, já não tenho mais o mesmo repertório, né? Tudo isso, até, gente, em coordenação, escrever. Eu sou uma dessas, eu perdi muito, já era ruim, fiz muitos anos de caligrafia na vida, mas o climatério, a menopausa me trouxe isso. E, infelizmente, né, a gente já não escreve mais nada, tudo, né, a gente digita. Então, isso é um problema, hein? Problema da próxima geração aí, e é uma pena porque a escrita é um extravasamento, né? É uma arte, né, a escrita, então tem uma beleza de entrega, né, na escrita, fora que você é um ato ritualístico que marca você. Então, como é importante a escrita, tanto é que naquele livro Milagre da Manhã, uma das cenas propostas é a gente escrever qualquer coisa, e até isso eu escrevi no celular. Eu tenho aqui, né, os diários de gratidão, tudo no celular, né, que é óbvio que tudo bem, é bacana, mas a escrita, ela tem essa tendência de despressurizar, né, então não precisaria lá e apanhar da anilha, que nem eu fiz hoje.
Eu poderia, por exemplo, ter pego uma aquarela, ter pintado aquele bichinho lá que eu não lembro o nome, ou ter escrito, tá certo? Tudo isso é formas da gente gerar conexão com a gente mesmo, que, gente, aliás, a gente nunca teve, né? Muitas de nós, meio como eu, nasceu a segunda, a terceira ou a primeira, que é um problemão, o filho mais velho, né? Carrega o piano, muitas projeções, tem que dar certo. A do meio não é vista. A última, aquela pessoa que fica ali sem tendência, né? Sem freio, né? Caçula, sem, né? Então, é importante a gente olhar para a gente, então, e se maternar dessas diferentes fases da vida da gente, através desses ajustes que serão propostos aí nas 8 semanas. Não que eu seja dona da verdade, como eu falo aqui sempre, tudo isso é fruto de leitura, né, observação e estudo, e eu estou pronta para abrir mão de tudo isso, para abastecer de mais disso, né? De outras coisas. Né? Até a medicina, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, que é o que eu vou trazer aqui na jornada, né? Medicina baseada em evidência, dentro dos pilares da medicina do bem viver, medicina do estilo de vida, né? Uma medicina acreditada, certo? Porém, baseado em evidência, é formado por estudos, né? Então, pega aquela galera, estuda aquela galera, né? Mas aquela galera não é você, né? Aquela galera não sou eu. Por isso que quando a gente fala em medicina baseada em evidência, eu tenho os estudos, eu tenho a expertise do técnico responsável, técnico médico, técnico de saúde, e a devolutiva do cliente. Tá certo? É esse combo que faz evidência. Sempre esse combo. Não dá para eu falar agora abaixo, não é assim. Né? O que faz diferença é o que é bom para esse combo. Eu não posso admitir, eu estava agora mais cedo em consulta com uma paciente que usou a vida inteira a anabolização. Ela está com 48 anos. E os exames dela vieram muito caóticos, né? E ela então trocou de médico justamente porque ela viu o exame caótico e ele continuou prescrevendo a anabolização, né? Prescrevendo num off-label, porque a anabolização nem pode ser prescrita, mas, enfim, por que eu estou falando isso aqui? Eu ajustei, né, a situação dela, mas ela ainda está apegada na anabolização, né? Então, mostrando que a gente, essa tendência do agente querer, ele deve ser ouvido, gente. Ai, mas eu não largo o meu chocolate. Eu tenho que ouvir isso, sabe? Não, eu não largo a minha cerveja no fim. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir, tenho que respeitar. E aí, eu posso, sabe o que eu faço aqui? Eu tenho que abrir possibilidades para essa pessoa. Sabe, olha, essa anabolização não dá, que tal esse? Olha, essa cerveja não dá, que tal isso? Olha, tal coisa não dá, que tal. É esse o meu papel. Né? Porque a gente tem que respeitar a trajetória da pessoa. E para eu querer que ela vá para o outro portal, né, ela também tem que querer. Né? Ela tem que ver significância nesse outro portal. O que eu trago é a mensagem de que o outro portal tem uma de você que é muito formidável. Se você já acha que você é formidável aqui, quando você atravessa esse outro portal, você fala, nossa, que incrível, sabe o quê? Você anseia pelo próximo. Fala, não, eu quero me ver de novo ali no próximo. Né? Então, é muito, muito forte a gente perceber isso. Eu acho que era um pouco desse tema amplo que eu queria trazer, então, tá? A jornada custa R$ 64 semana, eu acho. Vou pegar aqui. Jornada não é cara, tá? Porque a ideia, de novo, não é preço aqui, não é esse valor que a gente quer, o que a gente está querendo, de fato, é resultado. Tá? Então, eu gostaria de trabalhar resultado, porque o resultado faz diferença, não só para a doutora Tatiana, mas para a Tatiana e para as pessoas que são afetadas dentro do projeto, né? E nessa afetação a gente amplia. Né? Então, é muito, muito grandioso quando a gente pensa assim, e é muito bom, alimenta, inclusive, para outros projetos que daí sim
a gente vai pensar em precificar, porque quando a gente fala de um individual, né, quando eu trabalho uma mulher no individual, ou porque ela está numa situação muito delicada, né, do climatério e menopausa, e ela vem então para consulta, e aí ela deve passar individual. O problema da mulher do climatério e menopausa é aquela infrequência sobre a liberação hormonal, né? Do climatério, né? Como ela tem uma liberação caótica, o ajuste disso às vezes leva semanas. Então, semanas que eu fico aqui, tá? No dia a dia com essa pessoa, tá? Até, de fato, ela conseguir estabilizar. Então, só largo depois que estabiliza. Então, realmente é uma consulta individual. E a outra consulta individual é a consulta de performance, né? Então, aquela mulher que ela atingiu um patamar e ela está buscando outro patamar. Então, aquela que está no percentual 40, que chegou no 30, aquela que está no 30 vai chegar no 20, a do 20 que está ali fletando com os 14, 15, tá? Isso falando dentro de percentual de gordura, que não significando estético, mas significando ali saúde e ganhos que são libertadores, tá? Então, nesse contexto da performance, é muito, muito importante olhar quem é essa pessoa, né? Onde é que está o senão, onde é que está o problema. Muitas vezes o problema é contornável e outras, a depender do momento da vida dessa pessoa, né? Você tem que entender que tem que esperar passar. Então, aquelas mulheres que têm dos demais passageiros, pequeno, sempre que possível, utilize o corredor. Obrigado. eita, então, mulheres que têm filhos pequenos, né? Que não conseguem ter a gestão do próprio tempo, né? Ou com a questão do trabalho. Então, algumas mulheres realmente o momento da vida delas impede que de fato elas consigam atingir performance, porque performance ele é um plano de delicadeza, né, gente? Próxima estação Gente, só porque eu falei que eu amo a história do metrô, né? Quem que estava aqui na live que eu falei que eu sou fã do metrô, porque é no metrô que eu consigo entender pessoas não doentes, né? Tá todo mundo ali é, disposta a falar o que quer, né? E dentro de uma fluência livre, né? Aquilo é muito bom. Nossa, eu gosto muito de. Eu vou sem fone, sem nada, porque eu gosto mesmo de ouvir o pessoal no metrô. Acho que eu fechei aqui os microfones. Então, a gente vai abrir um carrinho hoje com duração de 72 horas para o grupo. Depois eu tenho ali queridas selecionadas, pré-selecionadas, né? Pessoas que eu entendo que querem muito e têm todo esse empenho também. Então, mas eu gostaria, né? Eu queria muito trazer em primeira mão aqui para vocês. Não, fala para mim, o Edu trabalhando até agora, é a Aline que está trabalhando. Deixa eu pegar aqui, gente, impressionante o tanto que a Aline, Edu, a gente é até perigoso junto, porque trabalha muito. Não tem horário, tá? Fim de semana, sábado, 9 horas da noite, Edu trabalhando, Aline é incansável, né? Então é muito incrível isso, e eu também. Né? Eu estou sempre aqui pensando, elaborando saídas de soluções, porque é muita gente que acessa a base do consultório, mas não consegue pagar os R$ 1.000, os 1.400 da consulta presencial, né? Mesmo que parcelado, mesmo que em boleto, mesmo sem cartão de recorrência, mesmo com desconto, mesmo sem a Nutri e o educador físico, a pessoa não consegue por N cenários, né? E a gente, de novo, eu tenho que respeitar e entender, e ao mesmo tempo me dói, né? Volto para aquela dor lá do pronto-socorro, que eu abri conversando, falando para vocês sobre isso, quanto dói a gente ver, né, dentro de cenário de guerra, a pessoa não ter uma maca para deitar, não ter o remédio, não ter equipe para que consiga trabalhar, né, no tempo hábil, para trocar uma fralda, para dar comida quente, né, então lá comida. Quantas vezes, né, ali a gente mesmo dando comida e ajudando a trocar fralda, tá? Dentro de um trabalho humanizado, né, na guerra, da onde a gente vem. Isso é muito formidável,
E isso, de fato, faz todo sentido. A gente, como equipe, a gente fica aqui pensando como é que a gente faz para contemplar essas mulheres sobre solução dessa fase, porque é muito necessário que vocês estejam em máxima potência, e essa fase é uma fase que ela deprecia, e não é só depreciar, gente, da beleza, tá? Ela deprecia sobre vida, sobre quantidade de vida. A gente vai perdendo, porque, de novo, né, os hormônios que o ovário produz são hormônios de gestão absoluta sobre o corpo, e a falta deles vai fazer com que a gente se perca. O problema, sabe o que é? Quando a gente não é da área da saúde, você fala assim, mas a minha avó morreu com 70, a mãe com 80. Será que se essa próxima geração cuidada, até que idade a gente vai? Até onde a gente estica essa curva do bem, e mais do que isso, do bem viver, e não viver comórbida, né? Muitas delas já acima do peso, muitas delas com 1 milhão de coisinha. Quantas pacientes eu atendo e falo assim, minha mãe tem aquelas doenças comuns, aquelas doenças natural da idade. Não tem nada natural, né? Tem nada natural da idade. Aliás, o envelhecer saudável, ele sim, tem as suas, mas não tem doença. Tá? Ele tem algumas adaptações, obviamente, mas não doença, não doença. Né? A doença vem do teu oceano, né, da onde você veio, então, obviamente, olhar para pai e para mãe já diz muito ali sobre quem você é, olhar para irmãos, né, em horizontalidade, que eu faço questão de dar essa aula importante para vocês, para vocês ir pegando essas dicas aí, você fala, caramba, agora eu já estou lá na frente com tudo isso que eu sei. E entender quais são os tubarões que vai te abocanhar lá na frente. Porque a morte faz parte da vida. E tem um dado, tá, estatístico de que a cada 10 pessoas, 7 morrem em sofrimento. Estão ouvindo isso, né? Cada 10 pessoas, 7 vão morrer em sofrimento, tá? E nem todas em leito de hospital. Adivinha por quê? Porque não tem. Não tem esse leito de hospital. Quando a gente pega o bastão da vida aqui, é que vai fazer diferença lá. Quantas e quantas vezes eu entrei em sala de trauma, em sala de emergência, em enfermaria de paliativo, em casas, e olhava aquela mulher e falava, meu Deus, já foi disparado o gatilho. Não tem, o que eu vou fazer aqui agora é a gestão do caos. Eu não consigo mais trazer essa mulher para uma vida digna, entende? A vida digna que eu proporciono ali é a gestão do caos e relação interpessoal, a importância da equipe multi, a importância dos aparelhos de governamental, que no final não tem, mas a importância disso, a importância da gente se pertencer em grupo. Né? Então, é interessante demais a gente se ligar disso agora, não esperar o gatilho ser disparado, porque não dá para correr atrás, que acontece que a gente nem perna tem, chega nessa faixa etária. Minha última paciente do dia foi uma mulher de 69 anos, uma mulher super ativa, gente. A história dela é dessa mulher ativa da vida inteira, tá? Que viveu agora, nos últimos tempos, uma dor muito grande. O companheiro dela se suicidou, né? De uma forma muito estranha, assim, sem nenhuma motivação. Então, isso, você imagina o quanto isso afeta, né? E aí, ela resolveu, então, ir embora para a Irlanda, porque uma das filhas está lá na Irlanda. Só que, adivinha, aos 69 anos, ela está vivendo quedas. Ela fragilizou, né? Ela cai na rua, ela cai no metrô, ela cai andando no shopping. Então, você imagina que dor. E ela foi para a consulta, essa potência, tá? Não quis me falar a real. Quando ela tirou a roupa e eu examinei, vi aquele monte de. Ela foi obrigada, então, a me falar. Né? E a gente está aí dentro de processo de investigação dessas quedas. Né? Não tem tonto, gente. Você acha que ela era tonta? Que ela, né? Isso foi acontecendo sem ela perceber. Né, que é um pouco do que eu falo para vocês da minha mãe. Ali, né? Minha mãe, aos 48, 50 anos, nossa, voava abaixo, aos 67 anos estava super demenciada. Né? Demenciada. Lembro ela na minha formatura, ele completamente demenciada. Sendo muito, o que ela mais quis, eu estava ali dando para ela e ela estava apartada daquele momento tão lindo. Eu ali, oradora da turma, fiz um lindíssimo, emocionante discurso, mas a minha mãe completamente sedada e apartada. Então,
até por ela, eu acho que é muito importante essa caminhada aí, de 8 semanas. Eu fiz muito questão de trazer mesmo aqui para vocês, né, pelo compromisso, pela parceria, pelo coração que a gente criou. Lá, estou vendo a mensagem, ó. 12 de 54,70. É isso que custa a jornada, tá? O Edu está colocando aqui para mim, ó, a Aline. Então, 12 de 54 reais, R$ 54,70. Vale super a pena. Eu acho até que esse preço ele não condiz ao valor que a gente tem, né? Que vocês têm e que eu tenho. Porque valor é o que traz benefício que modifica a vida. E isso eu garanto. Né? Benefício que modifica a vida, isso eu garanto certamente. Então, de fato, esse preço ele não consegue tangibilizar o valor que a gente, né, nesse combo tem. Certo? Eu acho que é isso. Se quiserem fazer perguntas para mim, estou super aberta. É a virada para o verão. Ter esse verão diferente é muito legal, gente. A Lê emagreceu aí quase 20 quilos, esse verão dela vai ser um verão diferente, né? Outras mulheres ali do grupo Pretas, que estava aqui no jantar, emagreceram mais de 20 quilos, é uma mulher certamente que vai ter um verão diferente. Tinha a Cris Rocha, né, que é uma educadora física, que também emagreceu mais de 15 quilos, e também está ali dentro de um momento muito querido para ela. Então, também, eu lembro dela falar para mim que ela foi para o Nordeste, ela colocou o biquíni e ela viu a imagem dela refletir num espelho de um carro, tá no vidro de um carro. Quando ela olhou, ela voltou e falou: Meu, sou eu! Sou eu! Então, ela que estava se escondendo, de repente ela se vê ali, né? E aquilo foi muito forte, e é forte, e ela virou essa mulher, então, que defende essa nova mulher que surgiu dentro dela. E eu acho que a gente deve construir esse corpo do verão, deve se apaixonar por esse corpo do verão, não só nessa trajetória das 8 semanas, mas a gente entrega esse corpo do verão ali apropriado, e como o verão a gente mostra mais pele, né? Então a gente valida mais esse trabalho que a gente fez, e nessa validação do trabalho a gente advoga cada vez mais por ele, pode ter certeza, né? Cada vez mais por ele. Eu acho que é isso. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisa, não sei se por aqui, mais alguma coisa que eu não falei, que ficou em dúvida aqui para vocês. Doutora, eu posso fazer uma pergunta? Pronto, faz. Eu vou tomar meu chá. Eu cheguei, já tinha começado a live, né? No meu caso, né, que estou com os hormônios todo desregulado. A doutora acha que é melhor eu fazer o desafio ou fazer uma Pronto. Você chegou atrasada, eu vou falar de novo, e é uma coisa tão querida que você está colocando, Vera. O que eu propus aqui? O desafio, Vera, mesmo pacientes minhas, tá? Mesmo pessoas que já passaram por mim, eu estava falando hoje, durante algumas, eu até falei, olha, é legal, vem. Porque você imagina que é uma esteira de aprendizados, né? E é muito interessante a vivência com esses profissionais que vivem disso. É como se você entrasse dentro de um Big Brother, ali vivenciando profissionais que têm, então, a experiência. Lembra que eu não sei se você estava aqui, eu falei que medicina baseada em evidência é o estudo, tá? É a experiência do profissional, quanto ele carregou na bagagem dele com o estudo e vendo gente, e gente. Isso é baseado em evidência. Então, quando você está dentro desse approach todo, você tende a sair acrescentado, isso é fato. Mas eu coloquei 2 cenários aqui que a consulta é mandatória. Quando a gente fala em performance, tá? Então, na mulher que já treina, na mulher, eu vi ali tua foto antes e depois, você fez um salto quântico, ali maravilhoso, né? Mas o que precisa ser feito aqui? Gestão hormonal. Na mulher de gestão hormonal, com certeza a consulta é muito mais apropriada, porque o climatério e a menopausa são momentos em que você tem tem um desequilíbrio do hormônio. No climatério, hora tem, hora não tem.
Isso no decorrer de um dia. Na menopausa, a gente trabalha para conseguir aquela quantidade. Tá? Então, não é raro, você pega ali no meu Instagram, por exemplo, depoimentos, você vai ver mulheres que, olha, eu reponho, mas não melhorei, reponho, mas não sei o quê, reponho, mas... Por quê? Porque, na verdade, não está equilibrado. E isso demanda tempo, é chato, ninguém quer. Poucos médicos têm paciência, porque tem que ter amor, viu? Você tem que curtir, inclusive, a queixa. Você tem que ter. O que me faz me mantém nessa pauta, primeiro foi o meu próprio sofrimento, sem ninguém me abraçar, né, que me fez estudar, e depois que eu busco solução. A hora que fala, agora eu consegui, a pessoa fala, doutor, eu consegui. Doutor, eu estava 3 anos sem namorar meu marido, agora eu consegui. Nossa, doutora, eu consegui. Pronto, aquilo ali. Tá? Então, a consulta ela é muito apropriada para detalhes. Tá? A consulta ela é íntima, né? Ela é profunda, é saber da história. Eu fiz uma consulta, iniciei uma consulta com a Mel, e foi uma consulta lindíssima, tá? Que eu, assim, ainda estou ruminando dentro de mim, tá? O tamanho dessa mulher, né? A quantidade de batalhas e de cargas. Então, a gestão sobre essa mulher é diferente. E olha o tanto que eu vou ficar gigante depois de tratar uma mulher dessa. Tá? Então, se eu consigo mapear uma mulher dessa, eu fico, nossa, violenta aqui, gigante. Então, a consulta ela é importante porque é onde eu trago todo esse meu entorno no teu funil, tá? Para você. Então, eu acho que a consulta, a depender da intenção, ela é muito, muito formidável. Tá? Então, acho que se a mulher está dentro desse atropelo hormonal, né, ela necessita de consulta. Se ela quer se manter dentro desse projeto no verão, projeto de emagrecimento, saber mais como massa muscular, saber mais a forma como comer, gerir a questão da resistência insulínica, entender mesmo os pilares, né, da medicina do estilo de vida, na prática, aí a jornada é boa. Agora, obviamente, se o impeditivo não fosse o dinheiro, os dois são bons. Se eu tivesse que comprar para mim, eu compraria os dois, né? Porque eu entendo, eu estou trazendo aqui pessoas muito preciosas, né? Vocês vão perceber a Renata, vocês vão ficar impressionada com o conhecimento e o saber, né? E como é PhD, pós-doc e tal, ela tem uma eloquência, ela tem uma capacidade de realmente transmitir aprendizado que é fora da curva, né? Vão perceber a Cris Mesquita, né? Então, olha que interessante, vocês vão ver uma oncologista falar de saúde, e aí vocês vão ver uma seriedade sobre saúde, que é uma mulher que lida com doença o tempo todo, né? Lida com fim, e o quanto vocês vão alimentar a Cris. Tá? A minha ideia de trazer a Cris aqui é para ela receber. Tá? Ela merece receber. Tá? Ela merece ouvir gente saudável, gente que quer vida, tá? E praticar a vida com pessoas. Tá? Então, vai ser muito bom. O Cadu é fora da curva, tá? Um cara realmente muito apropriado, sabe muito sobre composição corporal e várias metodologias de treino, porque a educação física, eu sei que a gente é de uma época em que só o fundão fazia educação física, né? Os nerds faziam outra coisa. Isso mudou. A educação física é uma ciência incrível, né? Eu falo e sempre vou falar, o profissional de saúde que salva a gente, o profissional da saúde que realmente salva é o educador físico. Ele é o único capaz de salvar. Tá? Então, educador físico é o que a gente precisa ter ali, de mãos dadas, alguém muito bom, e é interessante, pelo menos uma vez na vida, vocês lidarem com um educador físico que conecte ciência. Tá? Tá. Muito bom. Doutora, deixa eu só fazer mais uma pergunta. E quem fizer os dois vai ter mais desconto? Vamos trabalhar o desconto, aí eu vejo a Edu, para trabalhar Edu, a Aline, a gente vê, tá? Trabalhar o desconto, acho honesto, acho justo, vamos ver, eu acho que é legal. E com certeza um complementa o outro. Eu acho até, tá, que dentro desse andamento do próprio. O Edu falou que vai fazer o desconto, vamos fazer o desconto. No próprio andamento da jornada, com certeza vai existir a conversão, né, da consulta, porque a pessoa vai falar, opa, mas isso aqui eu preciso de mais, isso aqui é para mim, né? Então, se a pessoa identifica já nos 7 dias, melhor ainda, porque a gente sai lá na frente, né? Lembrar que
dentro de uma esteira de consulta, eu fico ali 60 dias, 40 mais, né, 40 estendido com essa mulher, aprimorando, né, todos os feitos. Tá? Então, quanto antes eu faço consulta, mais tempo eu tenho de aprimorar. Logo no primeiro ato, eu vou ali desenhando esse organograma, né, de gerar fluxo de bem-estar, tá? Fala, ó, me liga daqui 3 dias, quero ver se você dormiu. Ó, como é que fez isso? E aí agora, tá? Então, porque a minha ideia é realmente trazer resultado, não é eu quero marcar a vida, tá? Tá ok, obrigada, doutora. Próximo. Eu não estou me vendo. Como é que Se a doutora me permitir falar um pouquinho, eu sei que eu não sou mulher, eu sei que eu não sou o público-alvo, mas eu acho que vale a pena deixar aqui o relato do que aconteceu comigo. Eu vinha, eu tive uma situação cardíaca, e aí eu decidi que é bom estar vivo, e aí eu Ai, não, decidi... então eu vou falar primeiro, gente, já que é para. O que que acontece, tá? Tem uma coisa muito mágica aqui que vocês não estão percebendo, que é uma egrégora, é meio que. Eu vou usar a divindade, cada um usa o santo que quiser, o Deus que quiser, tá bom? Eu conheci o Edu através de uma plataforma. Eu era viciado no KiwiCast, então eu já estava com essa veia empreendedora, querendo saber mais, aquela tia de 50 a mais queria entender um pouquinho mais desse mundo digital, tá? Queria me conectar com o mundo. Eu ainda lá no Lerê do hospital. E aí eu vi um podcast de um homem negro, um homem jovem negro de Pelotas, com uma história incrível. E eu fiquei muito assim empolgada, apaixonada, vários pontos da história dele me conectou. E eu quis, então, que ele fosse esse meu mentor, né, nessa trajetória, nessa jornada sobre o mundo digital. Tá? Logo na primeira reunião, ele foi super honesto. Ele falou: olha, eu tenho objeções. Você está em São Paulo, eu estou em Pelotas. E aí, quando ele falou isso, ele me broxou um pouco, porque como eu já não sabia do Techniquez, do mundo tecnológico, e ele me trouxe isso, eu fiquei bem broxado. Mas ele começou a me seguir, tá? E semanas depois ele me chamou e falou: olha, eu achei legal, achei que você tem potencial mesmo, achei que é bacana. Eu vou trazer um amigo. E aí, meu Deus, gente, o Edu apareceu, tá? O Edu apareceu e ali eu vi, sem brincadeira nenhuma, tá? Não é porque ele está aqui e tal, ali eu vi algo muito, muito incrível. Porque o Edu fala, eu senti coração. E quando o Edu falou, eu entrei dentro do jogo. Até então eu estava cheia de receios, estava lá fazendo conta, não queria. E quando ele falou, eu quis. Né? No final do caminho, só para encurtar, esse querido saiu de cena, acabou desistindo de mim, mas o Edu não. E a gente, então, começou a projetar essa abertura da doutora Tati, então, dentro do mundo digital, fortalecendo base, e eles foram me ensinando, né? Tanto é que vocês veem o crescimento ali, não é só a doutora Tati, né? Tem muito aqui dessa estrutura, desse saber do Edu. Sem ele, jamais eu conseguiria o que eu estou fazendo aqui, jamais, jamais. Tá? No meio do caminho, o Edu também fazendo essa mesma gestão para um otorrino, ele estava ali dentro da gravação do otorrino, o otorrino olhou para o pescoço dele e viu que o pescoço dele pulsava. Ouve isso, Ale. Ouve vocês que é profissional de saúde. E aí ele falou, precisa fazer um eco, tá? Tá esquisito isso aí. Escutou ele, falou, não, você tem um sopro aqui, nossa, pelo amor de Deus, tem uma bateria, vai lá. O Edu foi, gente, e do eco ele foi para UTI cardiológica. O Edu tinha um aneurisma roto de aorta. O Edu é um sobrevivente. O Edu é um milagre, gente. E quando a gente está perto de milagre, a gente recebe bênção, tá? Se você enxerga o milagre, está pertinho de você os seus. Então, prestigie o milagre. Era isso, Edu, pode falar. Tá fechado, tá fechado. Fechou. Só para complementar, fiz a cirurgia, agora foi em fevereiro, e aí eu fiz a cirurgia e tal, e aí eu vi que era bom estar vivo, né? Porque tu só percebe o quão milagroso é estar aqui na Terra, tá
podendo estar perto das pessoas que tu ama quando tu passa por uma questão dessa. Pelo menos comigo foi assim. E aí eu decidi começar a cuidar da saúde, comecei a andar de bicicleta, comecei a correr e não conseguia baixar peso de jeito maneira. Não conseguia mesmo. Aí, numa dessas nossas conversas, eu com a doutora, ela falou: não, para aí, Edu. Se tu tá fazendo isso e tu não tá baixando peso, a tua questão não é exercício, é algo hormonal. E, cara, ela me receitou 3 coisinhas. É, e uma tá aqui na minha frente. 3 coisinhas. Ela falou: tome isso daqui todo dia, que vai melhorar a tua resistência insulínica e vai mudar. Cara, e o mais incrível é ver as pessoas falando: o que que tu tá fazendo que tu tá emagrecendo? E eu continuo fazendo exatamente o que eu tava fazendo e não tava emagrecendo, sabe? Então, no meu caso, era um ajuste hormonal, sim. Tipo, era uma questão ali que tava me impedindo de queimar a gordura do jeito que deveria. Então, eu fazia muita bicicleta, fazia muita academia, controlava a alimentação e não ia. Parecia que não era para mim. Então, só para deixar claro aqui que às vezes tu tá tentando e não tá chegando lá porque falta algo especial, entendeu? Que no meu caso era isso. Então, só para deixar claro o que uma conversa com a doutora mudou na minha realidade, assim. Eu já perdi bastante peso de lá até aqui, mas mais incrível do que perder peso foi a transformação corporal que eu tô tendo, porque eu tô ganhando músculo e diminuindo gordura. É isso, pessoal. Legal. Obrigada. É isso. Como é que a gente vai fazer? A gente deixa o link no grupo? A gente deixa hoje? O que que você prefere? Como é que a gente faz? Porque a gente pensou 72 horas para dar também a chance para essas outras pessoas. Como eu disse para vocês, é um grupo pequeno, né? É um grupo que a ideia é realmente a pessoa tá afim de fazer. É óbvio que a gente vai deixar gravado, lógico que a gente vai deixar roteiro, lógico que a gente vai, né? Mas ainda assim precisa ter a dedicação para poder fazer acontecer. Para a gente é importante, sim, o resultado. Nós vamos dar os braços e tudo que for preciso para os resultados acontecerem, né? E os resultados sempre serão individuais. É importante também entender isso, né? A gente não tem a meta, todo mundo com BF 25, não é isso, tá? Aqui a meta ela é individual, por isso a importância também dessas aferições e a gente dosando, né, o ponto para cada um ter seu resultado dentro do seu individual. Passando. Sobre o desafio, antes de tu responder a ali, é, esse desafio é um desafio pessoal com a doutora, mas para as pessoas que são realmente comprometidas, porque a gente quer que vocês percam peso, a gente quer a transformação de vocês para mostrar para o mundo que é possível. Então, por isso que a gente está fazendo 8 semanas de acompanhamento com ela, que se tu parar para pensar dentro da consulta é um tempo um pouco menor, um valor um pouco maior, mas a gente está fazendo esse desafio para pessoas comprometidas para gerar resultado, para mostrar para o mundo que é possível. Então, a gente vai estar 100% comprometido em tudo que a gente puder fazer, a gente vai dar 100% dos nossos 50%. E, e eu acho que é isso, entendeu? Tipo, se tu quer realmente emagrecer, se tu quer realmente chegar no verão de uma maneira diferente, não só para ti que quer emagrecer, mas para ti que quer ganhar massa muscular, a doutora tá aí. Se ela não falar, se ela simplesmente mostrar o físico dela, tu sabe que tu sabe que tu tá sendo mentorado por uma pessoa que tem resultado. Faz muito tempo que eu parei de enxergar, de ouvir o que as pessoas falam e comecei a prestar atenção no que elas fazem. E a doutora efetivamente tem resultado. Todo cargo de liderança, todo grande. Se você quer realmente fazer diferença, você não precisa falar, né? A tua apresentação vai trazer muito sobre você, né? Então, pessoas que se superam, elas já, por si só, elas já entregam, né, muito mais, justamente porque a apresentação delas está ali envolvido sobre foco, sobre disciplina, né, sobre o comprometimento.
né? Então, e até sobre o prazer, né? Uma pessoa que tem esse comprometimento amplo, ela realmente tem amor pela vida, ela valida a vida. Então, só para ficar mais claro para elas, a gente vai ter a doutora Tati, a gente vai ter uma oncologista, a gente vai ter o que mais, doutora? É, Dentro desse Cris, projeto Cris, de 8 apesar de semanas. oncologista, a Cris vai ser legal, tá? Eu vou fazer a Cris falar um pouquinho de é, é, câncer, né, e reposição hormonal, para vocês desmistificarem de uma vez por todas. Acho que vai ser bem legal. E a Cris vai falar muito sobre metabolômica, então, intestino. A Cris tem pós em nutrologia também, então ela vai agregar bastante, né? A Renata, como eu disse, ela vai falar da pele, então, desde flacidez, vai falar das questões hormonais da pele, né, do melasma, e aí como tratar. Tá? Então, a ideia aqui é trazer realmente um roteiro de como, porque tem 1 quilhão de coisas no mercado, né? Então, trazer. A Renata é uma, como eu disse para vocês, professora, doutora, pós-doc, então, é uma aula que eu tenho certeza que é formidável, não é pouco, tá? É uma mulher de congressos internacionais, então eu estou bem tranquila com a Rê aqui nessa base. O Cadu, já apresentei para vocês aqui, vocês vão gostar muito. O Cadu tem muito conteúdo bacana para a gente, tá? Então, treine no seu prédio, treine na praça, treine com seu filho, treine só glúteo, treine, tá? Então, a gente pode viajar aqui em muitas formatações de treino, tá? Então, fazer o Cadu ensinar para a gente algumas modalidades de treino, acho que também é legal, né? Então, o treino de rest pause, né, o treino de volume, então entender ali, caramba, tem essa forma de treinar, né? Então é bem legal também, porque é desafiador e traz resultado muito, muito rápido, né? A depender da modalidade do treino. O Cadu vai explicar para a gente que o treinamento ele tem uma volumização que a gente não sabe. Quando tem aquele papelzinho ABC lá, teoricamente tem uma volumização. A hora que vocês souberem, vocês vão se ligar, ah, não, treinei pouco quadríceps essa semana. Ah, treinei pouco, tá? Então, isso vai ser bem bacana também, né? E a Eli é uma nutricionista crossfiteira, tá? Mão na massa ali, tá? Aí é formidável. Aí vocês vão ver o preto no branco ali, tá? E vão ver uma mulher que é prática, né? Nutricionista com essa tendência mais prática, e isso é muito bom. Ela tem, assim, ela atende as pacientes da consulta, né? Atende, e ela é sempre ovacionada, todo mundo gosta muito da consulta com ela. E só para finalizar minha parte aqui, eu queria deixar claro, claro de verdade, assim, ó, que assim como as pessoas que não entraram no desafio 7 dias se arrependeram de não ter entrado, porque o próximo desafio 7 dias já vai ser bem mais alto o valor, eu garanto para ti que se tu deixar de tomar essa decisão de entrar nesse projeto de 8 semanas com a doutora Tati, quando chegar o verão, tu vai te arrepender de não ter dado espaço. E eu tô te falando isso porque sou eu que faço a parte de gestão de tráfego pago e de anúncios da doutora. E eu te garanto que tu vai ver as mulheres que disseram sim para esse desafio tendo resultado. E aí tu vai olhar e tu vai dizer, pô, eu podia ter sido uma delas. Então, eu já falei, a gente vai dar 100% do nosso 50% para ti ter o teu resultado. E caso tu não entre, eu te garanto que tu vai ver que as mulheres que entraram tiveram resultado. Obrigado. Alguém mais? Ale, Júnia, Sandra. Oi, Tati. É o que eu sempre falo, acho que para todo mundo que me vê, né, quem me conhece, né, eu tô com a Tati, eu conheço a Tati há pelo menos uns 10 anos. E é o que o Eduardo falou, o físico dela sempre foi esse, ela sempre vendeu a questão da saúde, né? Não é nenhuma venda, eu acho que é uma troca. Eu conheço o lado da doutora Tati, da sala de emergência, que sempre atendeu humanizado, que sempre buscou que os pacientes tivessem uma excelência de atendimento. A gente trabalhava num lugar que o recurso era zero, né? Às vezes a gente comprar remédio para paciente para ele poder ir embora para casa.
E aí conheço a doutora que já subiu em palco, que já deu palestra em lugares excepcionais, então eu acho que vale a pena tanto o desafio como a consulta. Eu acho que são experiências diferentes, né? O desafio você faz coisas e aprende coisas. Na consulta é mais interno, porque ela vai ali na sua ferida, ela vai te ajudar a ver se você quer se resolver, né? Se você quer mudar. Não existe aquele, você tem que fazer. E eu falo isso porque eu trabalho na área da saúde, e eu conheço vários outros médicos que trabalham com esse perfil de emagrecimento. Eles querem que você emagreça para eles terem foto, portfólio para mostrar para as pessoas, né? A Tati nunca me pediu uma foto, eu que mando para ela. Eu lembrei, eu estava no Nordeste no mês passado e foi a história de você colocar um biquíni, se olhar e não se acreditar. A primeira coisa que eu fiz, eu mandei para a Tati a foto, né? E quando eu mando alguma coisa, eu já falo para ela, se você quiser publicar, você pode publicar. Então, a doutora não vende o estereótipo das mulheres, ela vende mulheres verdadeiras, né? O trabalho dela é para que cada mulher tenha, seja saciada essa necessidade. Ela já atendeu amigas minhas, ela atendeu a minha prima já, e cada um vai pegando um pouquinho. E vai ter pessoas que vão se dar muito bem e outras não. Do tempo que eu tô com a Tati, esse último estágio nosso foi que eu consegui alavancar e ter o emagrecimento por várias coisas que a gente já conversou em consulta, né? E ela responde, sim, ela responde sempre. O Aline também é uma fofa, ela sempre responde quando eu preciso de alguma coisa, às vezes está demorando um pouquinho. Ela fala, olha, não consegui ainda falar com a Tati. Então, é uma equipe que trabalha em prol da pessoa. É um trabalho muito individual. Não existe receita de bolo para Tati. Hum, Obrigada, viu, Ale? Isso a gente aprende na nossa vivência mesmo, né, Ale? A gente que trabalha em sala de emergência, em lugares críticos, né? A gente tende a falar em passagem de plantão, quando recebe plantão, sobre a doença. Esse é um DPLC, esse é um HIV, né? Mas a gente entende que a doença apenas está ali comportando algo muito maior que a pessoa. E até as doenças na pessoa têm manifestações diferentes, na né? Forma como você cuida, trata, né? Isso é muito individual. Finalizamos. Então, ótimo. Vou finalizar essa live, tá? Espero vê-las, né, de todas as formas, no consulta, no desafio, na jornada, onde nessa estadia aí, lá no Instagram, né, fazendo esteira comigo de manhã, né, indo treinar comigo, quem for de São Paulo, vamos marcar, acho que é super importante também, e treinar comigo, eu sou muito motivada no treino, eu gosto demais, então dificilmente alguém que treina comigo não se apaixona, porque a minha ideia é justamente fazer a pessoa se apaixonar pelo treino. Então é muito bom treinar comigo e me convidem para treinar, porque é um convite sempre muito bom. Vou fechar então, a gente vai liberar, né, o link da jornada para vocês em primeira mão, e depois a gente abre, né, Edu? Vai ficar assim: a gente libera no grupo, deixa o pessoal do grupo para contemplar o pessoal que esteve com a gente mais próximo esses últimos dias, e depois a gente libera para outras pessoas, mas totalizando esse grupo menor, né, nessa intenção de um trabalho bem feito. Isso, eu já É vou isso, postar lá no grupo do WhatsApp ali, o link para fazer a inscrição. tá bom. Fechou. Então tá jóia, gente. Brigadão, tá? Uma excelente noite aí, fim de noite para vocês. E a gente se vê em breve nas próximas jornadas, tá? Tchau. Obrigada, Edu. Obrigada, Lê. Obrigada, as meninas. Obrigada. Cheio de gente aqui na sala, ninguém falou comigo. Próxima vez eu vou recrutar, hein? Tchau, gente.